Não tenha medo, apenas creia. Tem um episódio muito interessante que Marcos, lá no seu evangelho, narra no capítulo 5, que é um encontro que Jesus teve com Jairo. Jairo, ele era um mestre da sinagoga, ele era o líder da sinagoga na época de Jesus. E esse homem, muito importante, muito respeitado, vem até Jesus, se prostra aos pés de Jesus e implora para que ele cure a sua filha. Ele pede que Jesus vá até a casa dele porque a filha dele estava morrendo, uma menina de 12 anos, e ele queria que Jesus curasse a filha dele. Jesus começa a ir com ele para a casa dele, e só que nesse caminho uma multidão envolve eles, os discípulos, e Jesus começa a ficar naquela aglomeração. Muita gente em volta de Jesus, eles estão caminhando, estão indo. De repente, uma mulher com uma doença, uma hemorragia, um fluxo de sangue, toca em Jesus. Jesus para conversar com ela, restaura a vida daquela mulher. E nesse momento, enquanto Jesus estava terminando de falar com essa mulher, chegam mensageiros da casa de Jairo e dizem para ele: olha, não precisa mais incomodar o mestre, tua filha já morreu. Nesse momento, Jesus chega para Jairo e diz: não tenha medo, apenas creia. Como é difícil, né? Eu me coloco na situação de Jairo nessa hora. Imagina, seu filho está doente, está quase morrendo, e você vai, pede a Jesus que o cure, você pede que Jesus faça um milagre. Jesus aceita, começa a caminhar com você, e aí, por causa da multidão, por causa da mulher, Jesus para, e a impressão que a gente tem é que Jesus não estava com pressa. Jesus para conversar com a mulher, Jesus pergunta para a mulher o que tinha acontecido, restaura a vida da mulher, e nós, com a nossa mente racional, a gente teria falado para Jesus: Jesus, não, peraí, essa mulher está doente sim, mas ela está doente há 12 anos, então ela pode esperar mais um pouquinho, vá primeiro curar a filha do Jairo, depois você volta. Só que a gente não pensa como Deus, a gente não pensa como Jesus. Jesus tem a sua maneira de fazer as coisas, Deus tem a sua maneira de fazer as coisas e o seu tempo de fazer as coisas. A gente, às vezes, com a nossa mente racional, a gente quer apressar tudo, a gente tem pressa. Deus, tira logo essa doença, cura logo, me tira dessa situação terrível rápido, urgente. E Jesus, talvez como para Jairo, talvez esteja falando para a gente agora nesse momento de angústia que talvez a gente esteja passando: não tenha medo, apenas creia. Como a gente pode crer num Deus assim? E a gente vê o desenrolar da história, e aí Jesus continua, vai até a casa de Jairo, e quando chegam à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então Jesus entrou e perguntou: por que todo mundo está chorando? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato a andar. Todos ficaram muito admirados. É impressionante, é impressionante. Algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, Jesus chega na casa de Jairo, está todo mundo chorando a morte da menina, e ele diz: peraí, ela não está morta, ela apenas dorme. Como assim? Jesus não sabia ver quando alguém tinha morrido ou não? É claro que ela tinha morrido, eles sabiam ver isso, que ela tinha morrido. Mas Jesus continua, segura ela pela mão,
e diz Talita cumi. Talita cumi significa literalmente menina, levante-se. Só que essa palavra talita é uma palavra que era normalmente usada em um sentido mais afetuoso, mais carinhoso. Era talvez como a mãe chamasse uma menina, sua filha, né, de uma maneira carinhosa. Então, se a gente fosse traduzir isso de uma maneira mais clara para que a gente compreendesse hoje, talvez seria como Jesus pegasse a mão da menina e dissesse assim: queridinha, hora de levantar. Jesus, quando ele lida com a morte, ele trata de uma maneira tão singela como se fosse uma mãe, um pai acordando o filho de manhã. Jesus enfrentando o nosso pior inimigo, que é a morte, é aquele que a gente tanto teme, não é? A gente morre de medo da morte, a gente morre de medo de morrer. Jesus lidando com a morte, ele age como se fosse uma noite de sono. Olha o poder de Jesus. Quando a gente entende tamanho poder de Jesus, realmente a gente pode entender o que ele tinha dito para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Quando a gente entrega as nossas vidas nas mãos de Deus, quando a gente confia no sacrifício de Jesus e crê que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para nos purificar dos nossos pecados e nos dar uma nova vida, a morte para a gente vai ser só como uma noite de sono. E quando a gente acordar, a gente vai estar ao lado do Pai para viver uma eternidade. Amém?